Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, vamos ao relatório gerencial do GARI 11 FII Guardian Real Estate, relatório aqui de desempenho mensal do mês de abril, que a gestão divulgou agora em junho, no início de junho, essa informação. Pegando aqui para vocês os principais pontos, como comentário do gestor, a gente pode perceber aqui que eles mudaram um pouco a imagem do relatório gerencial, mudaram um pouco o design aí devido às aquisições dos ativos de renda urbana. Vocês podem ver aqui Mix Mateus, aqui para baixo a gente vê Pão de Açúcar, então a gestão já dando aqui um pouco de destaque para essa parte de renda urbana. Vamos entender um pouco como é que ficou aí o fundo após essas aquisições de DRE para a gente ver os números. Tem também aí a expectativa de guidance aí para os próximos meses nos proventos e fechando o vídeo com o portfólio como se encontra atualmente. Lembro sempre, isso não é de maneira nenhuma recomendação de investimento. Se o vídeo for útil, não esquece aí do like. E se você conhece alguém que investe no Gari 11, compartilhe esse conteúdo, ajude o canal a continuar crescendo. Dito aí os avisos e pedidos, vamos começar aqui pelos destaques que a gestão coloca. Mudaram bastante mesmo aí o padrão do relatório gerencial, pelo menos as primeiras páginas. Aqui a gente tem os principais números: valor patrimonial 1,2 bi, dividendo distribuído de 8 centavos e 7. Número de ativos, a gente já vê aqui agora os 25 imóveis, porque já adicionaram aqui o renda urbana. No último relatório a gente não tinha já essa integração, então agora a gente já está vendo o portfólio do Gari de fato, como ele ficou. Preço por cota está aqui na região dos R$ 9,09 há bastante tempo. Dividend yield anualizado aí de 11,5% para tijolo, eu acho, um dividendo bem alto esse que está tendo o Gari 11 nesse curto prazo aí, por essa cotação um pouco mais descontada e pela venda da BRF que gerou ganho de capital. Área de locação ABL aí 279 mil metros quadrados, prazo de aluguel aí, o prazo médio dos seus contratos 15,4 anos, é um dos ativos aí com os maiores prazos nos fundos imobiliários. Liquidez muito boa, já temos quase 5 milhões de reais negociados. Eu não vi nem muita vantagem, que há pouco tempo eles informaram aí que contrataram a XP para ser formador de mercado, para aumentar a liquidez, por um ativo que já tem quase 5 milhões, eu acho quase que desnecessário. Valor patrimonial por cota, pessoal, R$ 9,54. Teve aí um crescimento bom de uns 30 a 40 centavos por cota no VP de um mês para outro. Vamos ver se eles comentam alguma coisa sobre isso. Número de investidores, 183 mil, zero vacância física, zero vacância financeira e um pequeno deságio em relação ao seu VP. Aqui a gente teve a mudança também de administração, Banco da Ecoval, e nós temos aqui taxa de administração 0,94% a 1% ao ano aí, tem taxa de performance sobre o que se deu benchmark, que é IPCA mais 6. Bom, agora vamos ver aqui o comentário do gestor, para a gente entender um pouco mais o que aconteceu nesse último mês aí. Aqui a gente tem a ampliação da tese, acho que isso aqui todo mundo já conhece, de Galg para Gari. Aqui eles colocam a informação das aquisições, aquisição de novos ativos em abril de 24, por isso que a gente está vendo já essa mudança aí no relatório gerencial, trazendo mais agora os detalhes de como é que fica o portfólio. Aqui eles colocam o patrimônio líquido antes dessas mudanças aí. Era 500 milhões de reais, agora já passou para 1 bi, e nós temos, ou melhor, hoje já é 1,2 bi, o previsto era 1, já ficou em 1,2 por conta da emissão bem sucedida. Tipologia era só contrato, era só imóvel logístico, agora é logístico e renda urbana. Nós temos aqui 49% logístico, 51% renda urbana, pelo que dá para ver aqui nessa informação. Quantidade de ativos saiu de 5 para 25, a previsão era só 12 e eles acabaram adquirindo todos ali, os ativos que estavam no pipeline, já ficou em 25 ativos. Inquilinos eram 3 e agora já são 6 inquilinos, embora ainda tenha uma exposição grande, são poucos inquilinos para 25 ativos, mas já a gente dobrou aí em quantidade de inquilinos. Prazo médio de contratos, que era 9, passou para 15. A tipicidade, aí nós temos 100% da mesma forma, o mesmo padrão deles. Se sair, o inquilino vai ter que pagar tudo. A alavancagem financeira, que era 42%, caiu para 24% devido à emissão. Tem também aí a venda da BRF e gerou aí essa redução na despesa financeira aí do fundo, nessa alavancagem. E liquidez diária continua muito boa, teve um belo de um crescimento, na realidade, né, de 1,5 para 4,9 milhões por dia aí. E o dividendo, a gente teve um pequeno crescimento também de 10,8 para 11,5. Gari 11, desde o Galg 11 já tinha um rendimento bem alto. Aqui a gente tem um pouco sobre o comentário do gestor. Vamos ver aqui agora o que eles colocam, né?
Esta edição do mês de abril do relatório gerencial do GARI marca não apenas a estratégia de um novo layout para esses reportes periódicos do fundo, mas também inaugura a apresentação consolidada do fundo sobre a nova fotografia com portfólio de imóveis extensos, equilibrado entre ativos, logísticos e de renda urbana. Embora eles já até citaram que talvez aí a renda urbana possa ganhar um pouco mais de proporção ao longo do tempo. Com formato e sessões inspirados no extenso relatório do mês de março, este novo modelo ainda manteve uma sessão introdutória explicando a origem do GARI, assim como o caminho que o fundo percorreu até esta configuração atual. Mantivemos também a sessão o GARI na fila do pão, de modo a trazer informações que auxiliem o investidor a posicionar o fundo na prateleira adequada, além da visão quantitativa e qualitativa do portfólio consolidada. Outra estreia nesse relatório fica aí a cargo da galeria de imagem dos imóveis do fundo, bem interessante aí para a gente ver um pouco mais desses ativos. A capa de cada seção do relatório traz uma fotografia atualizada de um dos imóveis do fundo. Nosso objetivo é a cada mês apresentar uma seleção distinta de imagens para contribuir com o enriquecimento da percepção dos investidores sobre a qualidade do portfólio. Bem interessante aí, embora ficou um relatório bem extenso, pessoal. Foram 34 páginas esse relatório gerencial. A virada do mês de abril para o mês de maio foi marcada por uma das tragédias naturais mais impressionantes já registradas no Brasil. A somatória de diversos fatores climáticos colocou grande parte do Rio Grande do Sul sobre fortes e duradouras chuvas que causaram enchentes devastadoras. A totalidade dos danos causados dessa tragédia ainda levará tempo para ser qualificado com precisão. O fundo, isso aqui é bem interessante, ainda bem que eles trouxeram uma atualização. O fundo possui dois logísticos localizados no Rio Grande do Sul. Desde o início dos acontecimentos, a gestora esteve em seus melhores esforços monitorando a situação desses imóveis e até o presente momento as propriedades não foram atingidas pelas enchentes. Importante reforçar que estes imóveis estão locados a estas companhias mediante contratos atípicos de locação com obrigatoriedade de seguro patrimonial com cobertura para chuvas, inundações, alagamentos, entre outras adversidades. Permanecemos atentos à situação local e engajados em colaborar com as frentes de reconstrução do Estado e de apoio às milhares de pessoas impactadas. Disponibilizamos o nosso perfil do Instagram, as iniciativas de dois nossos inquilinos, a BRF e a BAT, e encorajamos todos a se unirem a esta ampla frente de apoio aos gaúchos. Então, pelo que a gente pode ver aqui, esses imóveis que têm uma representação até grande no portfólio dele, estão aí tranquilo, ainda bem, e como eles até colocam, né, tem um seguro patrimonial aí em caso de algum problema. Conclusão da aquisição do portfólio, 21 ativos, que foi aí os de renda urbana. Isso é bem interessante também. Conforme antecipado nos últimos dois relatórios, o fundo concluiu no mês de abril a aquisição do portfólio de 21 novos imóveis, 20 de renda urbana, um logístico. Esse logístico não é muito grande, é pequenininho aí, não vai fazer muita diferença no portfólio dele se olhar em termos de ABL. Locado ao Grupo Mateus, Grupo Pão de Açúcar, Almanara, a conclusão da aquisição significou o ingresso desses imóveis à carteira do GARI. No entanto, conforme apresentado anteriormente, essa foi uma aquisição feita de maneira parcelada, com prazo de pagamento dilatada. Dada a estrutura utilizada da operação, apesar de no mês de abril este portfólio já configurar no GARI, o impacto financeiro das receitas desses imóveis no DRE do fundo somente se dará no mês de maio. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho aí para ver como é que fica aí os resultados do fundo com essas novas aquisições. Embora eles já atualizam aí o guidance, né? Traz para a gente o guidance em termos de provento. Outro ponto que eles destacaram, ainda bem que eles trouxeram aqui a reavaliação, o valor patrimonial que teve esse crescimento, o que é que impactou aí? No encerramento do mês de abril, o GARI registrou uma apreciação em seu valor patrimonial de cota de aproximadamente 4%. Então a gente saiu de 9,17 para 9,54. Foi uma bela avaliação mesmo, um belo crescimento. Este movimento se deu exatamente pelo impacto da nova carteira de ativos no fundo. No comunicado ao mercado sobre a aquisição destes novos imóveis, fora apresentado o valor de 843 milhões para a carteira como um todo. Importante mencionar que este valor reflete o cap rate resultante desta aquisição, que foi na faixa de 8% para o renda urbana e 10% para o logístico, sendo que o logístico só foi 1%. No entanto, contabilmente, estes imóveis já estavam marcados a 895 milhões, conforme laudo da avaliação. Então, eles compraram a 843, mas o fundo mas esses imóveis já tinham laudo aqui de avaliação de 895. Por isso que a gente viu esse crescimento.
a gestão já tinha até comentado sobre esse assunto, de que os novos imóveis teria aí uma reavaliação no valor patrimonial, e de fato a gente teve um crescimento. Isso aqui é bem interessante. Na época que o GARI 11 fez a emissão, o GALG 11 ainda, né, fez a emissão de cotas, a gente tinha quase R$ 10 por cota de valor patrimonial, porque o seu VP cresceu muito na reavaliação dos imóveis. Aí eles fizeram aquela emissão, como foi feita ali as taxas pagas pelo fundo, o valor patrimonial por cota caiu e agora a gente está vendo um novo crescimento aí, porque esses ativos que eles compraram foi na reavaliação um pouco, eles compraram a um preço menor do que foi a última reavaliação, que foi 895 milhões, sendo que eles compraram por 843. Então a gente teve aqui esse crescimento puxado por essa reavaliação do laudo que tinha sido já feito no fechamento do ano fiscal de 23. Lá para o final do ano, a gente vai ver uma nova reavaliação desse patrimônio, dependendo de como esteja a situação de mercado, pode ser que a gente veja até um bom crescimento aí no seu VP ao longo do tempo. Aqui a gente tem mais algumas imagens, eu não sei se eu vou conseguir passar em todas as imagens do relatório para o vídeo não ficar muito longo, mas eu quero destacar aqui todos os pontos que eu achei de grande relevância. Seguindo o guidance de dividendos atual do fundo, isso é bem importante, quem investe em tijolo, em fundo imobiliário, está sempre de olho em provento. O rendimento distribuído ao mês de abril foi 8 centavos, 8 centavos por cota, 8 centavos e 7. Seu pagamento será realizado no quinto dia útil, que já aconteceu aí, ou vai acontecer dia 8/5, para os cotistas que possuíam data com no fundo, dia 30. A partir da venda da BRF Salvador e com o ingresso do portfólio adquirido, o GARI publicou um guidance de dividendos no prazo de 24 meses. Bem longo aí esse prazo, tá, pessoal? Se houver alguma venda desse portfólio de renda urbana, que eles já falaram, que tinham interesse em fazer alguma movimentação só para mostrar que a tese tem lucro mesmo, tem possibilidade de ganho, pode ser até que eles alterem um pouquinho esse guidance, mas o atual, até os próximos pelos próximos 24 meses, é ficar entre 8 centavos e 5 a 8 centavos e 8. Então, se eles vierem aqui para a banda superior do guidance, 8 centavos e 8, a gente arredonda logo o número para 9 centavos por cota, que é um valor bem interessante. R$ 9 de cotação para 9 centavos por cota, vai ser um dividendo bem interessante mesmo, o GARI 11. E aqui a gente vê um pouco do que eles falam sobre o resultado, despesas e projeção máxima e mínima em termos de dividendos ao longo do ano. Vocês podem ver que dezembro de 24, eles projetam aqui uma receita de 10 centavos e 8, quando tira aqui 2 centavos de despesa, 2 centavos e 1, a gente chega ali nos 8 centavos e 7, que é o que eles vêm distribuindo. Então aqui a gente tem um pouco do guidance que eles deixam, lembrando que esse guidance é puxado pela venda da BRF. Daqui a 2 anos é outros 500, como é que vai ser o resultado do fundo, mas pelo menos por enquanto, ou pelo menos aí nos próximos 24 meses, que já é um tempo bem considerável, a gente deve ter aí, se nada ocorrer de ruim, esse guidance de 8 centavos e 7 mais ou menos. DRE é para a gente ver os números, embora os números aqui não vão refletir o renda urbana, como eles já falaram, aqui é só o portfólio antes dessa história toda e dessas movimentações toda, então mês que vem que a gente vai ver um pouco melhor como é que fica o portfólio dele, mas total de receitas aí é 13 milhões e 600, total de despesas 2 milhões e 600, na média dele aí, sendo que a gente tem aqui 1.600.000 de despesas financeiras. Então a gente tem aqui uma despesa, taxa de gestão, administração de mais ou menos aí R$ 1 milhão, R$ 1 milhão para 13 milhões de receita. Então a gente tem uma despesa até bem tranquila, abaixo dos 10%, pelo menos nesse mês de abril. 10.950.000 foi o resultado do fundo, distribuiu 10.950.000, 8 centavos e 7 por cota mesmo aí aos investidores. Aqui a gente tem um pouco sobre a rentabilidade, não é das maiores, embora a gente vê aqui que, levando em consideração os outros, ao final do mês de abril, o spread entre a NTN-B 2035 e o fundo era de aproximadamente 5%, então a gente vê que eles estão ganhando da NTN-B, mas o GARI não está tendo uma performance tão boa. Se a gente pegar aí cotação e dividendo, o GARI está amarrado nos R$ 9 já faz tempo. Então, o dividendo é bom do fundo, na minha opinião, pelo menos, né? Eu acho um rendimento bom, quase que 1% ao mês, mas a performance do fundo aí, em termos de cotação, eu acho que ele está bem aquém se comparado com outros fundos de tijolos. Aqui a gente tem o ganho de cotistas que eles colocam, top 1 do IFIX aí, e giro mensal do PL, top 3. Acho que isso aqui ia ser muita surpresa. Portfólio aqui, para a gente fechar o vídeo, vamos ver algumas imagens mais que eles colocam aqui sobre esses ativos.
principais números da carteira de ativos, nós temos a questão de ser 100% atípico, com multa integral, número de inquilinos 6, high grade, inquilinos de boa qualidade, que é o foco da gestão, bem interessante, localizado em 10 estados do Brasil, dois ativos logístico, dois ativos logístico e renda urbana, dois tipos aí de tipologia no caso, número de ativos imóveis 25, que foi o que eu mostrei para vocês há pouco. Aqui a gente tem um portfólio, vejam que já é de fato metade, metade, né? 51% é renda urbana, 49% é logística. O logística talvez ao longo do tempo perca um pouco mais aí de representação na carteira, porque a gestão já comentou que um imóvel logístico, se você vai tentar vender, é 200, 300 milhões de reais. A liquidez dele é mais baixa. O renda urbana tem uma facilidade maior de girar esse portfólio e trazer ganho de capital. Então, olhando aqui no médio a longo prazo, pelo menos pelo que eu entendi ali da forma da gestão colocar, eu diria que está mais fácil renda urbana subir aí para 60%, 70% de representação no portfólio do que o logística chegar lá nesses níveis. Geografia, a gente tem aqui já os vários estados que eles colocam. Representação Rio Grande do Sul, 29%, foi o que eu falei ali, que eles têm alguns ativos com boa representação lá, ainda bem que está tudo ok nesses ativos. Inquilinos, distribuição por receita aí, a gente tem aqui um inquilino com 28%, uma representação muito grande. Esse aqui, para mim, é o ponto que mais os investidores vêm olhando em relação ao Gari, porque ele tem muita representação nesse inquilino que vence ali, se não me engano, em 2027. Então, isso aqui é um ponto para a gente ver se eles vão conseguir renovar esse contrato, se eles vão querer em algum momento vender esse ativo para evitar ficar com um contrato baixo aí dentro do portfólio dele. Enfim, essa representação aqui desses 3 inquilinos, eu acho que ainda precisa melhorar ao longo do tempo, né, lá de 4, né. A gente tem 6 inquilinos, mas veja que Grupo Mateus é 27, GPA 24, BRF é 16 hoje, depois que venderam o outro BRF, tinha uma representação bem maior. E a gente tem aqui o BAT com 28% de representação. Então são 6 inquilinos, mas 4 têm uma boa representação. Embora são inquilinos aí de boa qualidade. O que mais me incomoda é esse primeiro aqui, porque é um único imóvel. O Grupo Mateus e GPA são vários imóveis. Pode ser que um contrato acabe aqui, eles consigam liquidez para vender ali, não é representação muito grande por imóvel, mas esse aqui tem. Esse aqui tem uma boa representação no portfólio dele. Esse primeiro que é logístico. 100% dos contratos atípicos, isso aqui acho que sem nenhuma surpresa para ninguém. Os imóveis somam em mais de 279 mil metros quadrados, e aqui a gente tem a lista, né, dos imóveis dele. Onde é que está a localização de cada um desses imóveis. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui a gente só tem tem aqui também os logísticos, né, galpão logístico aqui para baixo, os 5 galpões logísticos que ele tem atualmente. Vencimento, vamos ver se eu acho aqui o vencimento. Pronto, aqui o 23º ativo, Cachoeirinha, galpão logístico, 5/9/2027 é o vencimento, 2027, é logo ali. Então, com a representação que tem dentro do portfólio dele, de 27,5%, eu acho que para mim esse é o ponto que mais os investidores vão ficar de olho no GAD. Se vão conseguir uma solução, se vão conseguir renovar esse ativo, se eles vão tentar vender esse imóvel aqui, porque tem uma representação grande, se quem sabe vai rolar nova emissão, que eu acho que é o mais provável, e consequentemente a exposição nesse ativo vai se reduzir. Enfim, eu acho que o ponto se eu diria, de risco do Gari hoje ainda é a exposição, embora eles melhoraram muito para mim nessa mudança de galgue para Gari, saiu aí de água para vinho, se comparado a antes. Antes, para mim, eu achava muito arriscado o galgue, por conta dessa alavancagem, exposição em poucos inquilinos. Agora já mudou um pouco mais o perfil, e se rolar uma próxima emissão por cotas, eu acho que a situação no fundo aí pode melhorar bastante na questão de diversificação e exposição. Vamos ver aqui mais algumas imagens para a gente fechar o vídeo. Se vocês conhecerem algum desses ativos, quiserem deixar no comentário também, eu agradeço. A sua opinião é sempre bem-vinda aqui no canal. E deixa eu fechar aqui o vídeo para não ficar muito longo, né? Deixa eu ver se tem só mais algum detalhe aqui em relação ao portfólio. Pegando aqui as últimas páginas desse relatório. Locatário, a gente tem aqui quem são os locatários. Classificação, a gente tem aqui quase todos, exceto o último aqui, que tem uma representação bem pequena na receita dele, de rating classe A, muito boa aí a classificação desses ativos, e receita por fundo, que foi o que eu mostrei para vocês há pouco ali, de representação de cada um deles. Concentração por inquilinos, a gente tem a sua grande maioria na classe A,
Vamos ver se tem mais alavancagem, ponto bem importante aqui, vamos ver se tem algum detalhe em relação à alavancagem do fundo aqui, de uma forma bem fácil da gente entender. Gestão de disponibilidade e cronograma de amortização das obrigações. Disponibilidades atuais cobrem 15 anos. O fundo tem 720 milhões de reais, que eu acho que eles vão reduzir. É muito dinheiro em caixa para eles segurarem por conta dessa alavancagem. Veja que até 2029 a gente tem uma faixa aqui de 40 a 50 mil reais, 50 milhões de reais. É pouquíssimo dinheiro para o GARI 11, para esse tamanho de caixa. Então eu diria que o mais provável é que em algum momento a gente vai ver o fundo utilizando esse caixa aí para comprar ativos e deixando um caixa, quem sabe, ali de uns 200 milhões de reais, para poder fazer frente à alavancagem sem dor de cabeça. Mas a gente vê que tem muito tempo aí de caixa e para mim não faz nem tanto sentido a gestão carregar todo esse caixa hoje só pensando nesse cronograma de amortização aqui. Eu acho que é muito dinheiro. Patamar de alavancagem do fundo, 22% em relação ao ativo líquido de suas disponibilidades. Ainda uma alavancagem um pouquinho alta, mas eu acho que com esses contratos bem amarrados, facilita bastante aí para o fundo conseguir carregar isso por um bom tempo. E aqui a gente tem um pouco do patamar de yield comparado aqui com alguns outros ativos. A gente vê até os nomes, né? Temos aqui SARI 11, que eu não sei se é uma boa comparação. RBRP também é outro complicado. A LZR11, esse aqui já é um perfil muito bom, bem melhor que o GARI 11, se a gente levar em termos de diversificação, exposição e tudo mais. TVRI aparece aqui na lista também, KNRI, que acho que é um outro fundo aí muito bom. E se a gente pegar aqui a média dos logísticos também, HGLG, BTLG, XPLG, Bresco, LVBI e Vilg, que são os gigantes do mercado aí, o GARI está tendo um bom rendimento. Só que não sei se seria, não dá nem para comparar o HGLG ou BTLG, XPLG com 4, 5 imóveis logísticos do GARI. Ainda é uma representação pequena, é poucos ativos que ele tem se comparado a esses concorrentes. Bom, pessoal, enfim, aqui eu cheguei ao final do relatório gerencial. Espero ter ajudado através desse conteúdo. Não se esqueça aí de deixar o seu like. Peço desculpas que o vídeo ficou um pouco mais longo, mas com essa mudança de galg para Gari, com um novo relatório, com mais detalhes, eu optei por fazer um vídeo mais longo para passar em todos os detalhes possíveis do relatório para que você fique bem atualizado. Até o próximo conteúdo.